vocês. Estou me tornando mais monte azulense do que bebedorense já. Então, e é muito bom. Sou sempre muito bem recebido aqui por vocês. Queria falar um pouquinho do tema antes da gente começar, propriamente dito, né? Eu ouvi essa expressão self-service durante um material que eu estava vendo de um expositor espírita, e achei interessante a ideia que ele traz, né, que ele estava trazendo, sobre a nossa vida encarnada. A analogia, né, ele comparou como se você estivesse entrando num grande restaurante self-service, né? E eu achei essa analogia bem interessante, principalmente quando a gente estuda o tema e desenvolve o tema do livre-arbítrio, né? Que é a liberdade que a gente tem de escolher entre vários caminhos aquele que a gente escolhe trilhar. Então, de fato, é como se você estivesse no self-service, né? Você pode optar, pode escolher aquilo que mais te apetece, te agrada ao paladar. Então, a ideia é essa, é o que eu preciso prestar atenção, o que a gente precisa prestar atenção dentro do que a nossa doutrina nos traz, para que as nossas escolhas, para que o nosso self-service seja evolutivo e não estacionário. A gente já tem uma bênção que regredir, a gente não regride, né? Já é um alento, mas a gente pode estacionar durante muito tempo, aí nunca é bom, né? Então, como é que a gente pode fazer? O que a gente precisa prestar atenção para que essas nossas escolhas nos levem a evoluir, a aprender, a crescer? Porque a oportunidade de estar aqui encarnado é muito rara. Parece que não, né? A gente vai encarnar várias vezes, mas nós estamos aqui, cada um que está aqui tem 3, 4 esperando uma chance de estar aqui, mas está lá no mundo espiritual. Então essa chance que a gente tem, ela precisa ser muito bem aproveitada, né? Para que a gente saia daqui melhor do que chegamos, mais próximo do primeiro objetivo, do primeiro grande objetivo, que é a perfeição exemplificada por Jesus, a perfeição relativa, tá? Então essa que é a ideia hoje, a gente desenvolver um pouco essa ideia do livre-arbítrio, que está implícito na ideia do livre-arbítrio, a responsabilização das nossas escolhas. A gente precisa estar atento a isso, tá? Então vamos começar com algum material que a gente trouxe aqui. A pesquisa do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, basicamente 2 livros da obra básica kardeciana, né? Então tem o primeiro conceito ali que a gente precisa entender. Livre-arbítrio. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Essa questão está lá no Livro dos Espíritos, e Kardec questiona os espíritos se nós temos a liberdade de pensar, se a gente também tem a liberdade de agir. E a resposta dos espíritos que trouxeram a codificação foi essa: tem. Porque senão, sem a liberdade, o homem seria máquina. As escolhas seriam automatizadas, né? Quando a gente vê as inteligências artificiais aí que estão sendo desenvolvidas, a gente fica meio confuso em relação a isso, né? Como se nós fôssemos máquinas escolhendo, será que seria mais fácil? Às vezes a gente tem que se perguntar, né? O livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, a liberdade de ação, é uma bênção? Ou será que é um peso? Quando que você considera a sua liberdade de ação, de pensamento, de expressão, uma bênção, um presente de Deus? Ou quando você às vezes pensa que gostaria de ser mais levado? Momentos muito difíceis da nossa vida, a gente às vezes se pergunta, né? Oh Deus, por que é tão difícil? Por que está acontecendo isso comigo? Nós estamos conversando ali agora há pouco, e a nossa vida é sempre feita de altos e baixos, né? Faz parte do nosso estágio evolutivo. Tem aquela história que a gente ouve de Chico Xavier, que ele tinha uma plaquinha lá nos aposentos dele, que estava escrito só isso, né? Isso passa, né? Aí ele tinha uma outra guardada: isso também passa.
E aí perguntaram, por que você tem só isso aí escrito? Mas é que é para lembrar, quando as coisas estiverem difíceis, né? Eu olho, leio e falo, isso vai passar um dia, né? Aí essa outra aí? Essa outra é quando eu estiver num momento bom, de muita tranquilidade na vida, para eu lembrar que isso também passa, né? Então a gente tem uma vida sempre de altos e baixos, né? De momentos mais tranquilos e de momentos menos tranquilos, vamos dizer assim. Eu não vou aqui medir os graus de sofrimento de cada um de nós, né? Sofrimento, o pior sofrimento que existe é o nosso. Sempre vai ser assim para nós. Infelizmente vai ser assim para nós. Mas todos sofremos. Todos temos momentos de mais tranquilidade e momentos de menos tranquilidade, seja financeira, seja de saúde, a perda de alguém que a gente ama, enfim. A gente sempre tem problemas na vida. Mas tudo passa, né? E, como a gente estava conversando, geralmente os momentos que a gente mais comete erros é quando as coisas estão bem. A gente se dispersa, esquece de vigiar, de orar, acha que não precisa. E aí Deus faz o que por nós? Porque Ele nos ama, joga uma casquinha de banana. A gente atravessa a rua e vai lá escorregar. Aí quebra uma perna, quebra um braço, quebra um dedo, uma unha que seja. E lembra, opa, isso também passa. Então preciso prestar atenção. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, ele precisa ser bem usufruído por nós. Ele precisa ser bem aproveitado por nós. Não existe liberdade de escolha sem consequência das nossas escolhas. Você quer boas consequências? Escolha bem. Você quer escolher de forma irresponsável? As consequências serão da mesma forma irresponsáveis. Se tem uma coisa que não falha, é a justiça, chamada de justiça, a lei de Deus. Essa não falha. Sabe quando a gente pensa assim, às vezes, né? Acho que não sei se eu já comentei isso aqui, pode ser que eu já tenha comentado, se alguém já ouviu, me perdoe, né? Você pode dirigir um automóvel sem habilitação? Sem carteira de motorista? Você consegue. Não deve, você está indo contra a lei. Mas você consegue. Se ninguém te pegar, você não pode ser pego sem a carteira de motorista, né? Com a lei de Deus não tem essa. Eu vou esperar a hora do café de Deus, eu vou fazer uma artezinha, que é a hora que ele não está vendo. Aí passa. Né? É como se eu estivesse guiando um automóvel sem ser habilitado. Ele não vai ver agora, está na hora do café dele. As leis de Deus, a lei natural, ela cuida da nossa vida. Deus não precisa ficar olhando nós como se fôssemos uma luzinha num painel controlando cada atitude nossa. As leis existem. Queira a gente ou não. Concorde você ou não. Se eu fizer uma má escolha, eu vou responder por ela. Se eu fizer uma boa escolha, eu vou avançar um pouquinho na escala evolutiva. Aí a gente pode se perguntar, mas como é que eu faço boas escolhas? Se eu ainda sou tão imperfeito, como que eu procuro fazer boas escolhas para avançar na escala evolutiva, para aprender? Receita só tem uma: o Evangelho de Jesus Cristo. Tem na biblioteca, não tem? Tem de graça. Tem na internet. Não precisa comprar livro de autoajuda. Fique milionário em um mês. Seja feliz, encontre o amor, sei lá, essas coisas que a gente lê por aí. Não há necessidade disso, porque isso não é eficaz. Não tem eficácia. Evangelho do Cristo, o único guia totalmente seguro para a sua felicidade. Dentre várias lições que existem no Evangelho, tem uma que sempre me chama a atenção, provavelmente já falei aqui, vou falar de novo. Se você tiver dúvida de onde você está e o que falta para você chegar onde Jesus nos indicou, que é a perfeição relativa, faça um exercício consigo mesmo. Se imagine tomando um tapa no rosto. Um tapa mesmo. Seja honesto consigo mesmo, não precisa falar aqui para nós. Seja honesto consigo mesmo. Qual que é
é a sua primeira reação? O revide ou dar a outra face? Se for o revide a sua resposta, você ainda está muito próximo do instinto, que até foi importante para nos trazer até aqui. Se a sua resposta for dar a outra face, você tem muita coragem e não muita covardia. Muita coragem. E a sua caminhada já está mais próxima de onde a gente precisa chegar um dia. O dia que a gente chegar na perfeição, não existirão mais tapas. A gente não vai precisar conviver com isso ainda. Nós precisamos começar, porque os tapas ainda existem. E a gente não fala só dos tapas físicos, esse tapa no rosto, né? A gente fala dos tapas que a vida nos aplica. Porque nós mesmos fizemos más escolhas e largamos, deixamos para trás pendências a serem resolvidas. E o que são esses tapas que a gente recebe? Insucesso no trabalho, financeiro, a perda de alguém que a gente ama, uma doença na família ou em nós mesmos, qualquer tipo de dificuldade que a gente enfrenta na vida, são os tapas que a vida vai nos aplicando para nos trazer de volta ao caminho reto, né? Qual que é a melhor forma, maneira de encarar todas essas dificuldades? Resignação, né? Fé, cabeça erguida, não é ficar sentado se lamentando, né? Sofrendo, não é isso. É encarar a vida de frente, com coragem, né? Tentar absorver o que tem que ser absorvido daquela lição e continuar a caminhar. Essa é a grande lição que a gente tem que trazer dessa parábola de Jesus, que é o tapa no rosto, dê a outra face. Tá certo? Mas como é que esse livre-arbítrio ele é exercido? Né? Como é que eu posso entender melhor? Né? Primeiro, a gente tem que ter em mente que essa responsabilidade do uso do livre-arbítrio ela é individual, né? Ela não é passível de ser exercida por outra pessoa. Não tem outra pessoa que vai exercer o meu livre-arbítrio. Sou eu mesmo que vou fazer minhas escolhas. Dentro das leis de Deus, da lei natural, não existe explicação ou justificativa de você fazer mau uso da sua liberdade de escolha, nem sob coação. Porque até sob coação existe um motivo para eu estar provavelmente pregresso. Então a gente tem a responsabilidade individual de exercer as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, é sua filhinha? Ele não consegue se responsabilizar pelas escolhas dela. Na primeira infância, claro que sim. Ele vai ter que cuidar, dar um bom caminho para ela. Mas a partir do momento que ela terminar o processo reencarnatório e começar a ser responsável pelas escolhas, você não consegue se responsabilizar nem pelo seu filho, que dirá pelo marido ou pela esposa. Aí que não tem jeito, não. Então, a gente tem responsabilidade individual. O que isso quer dizer? Que a minha evolução, ela é um problema meu. A evolução do outro é problema dele. Parece uma conclusão até lógica, né? E até meio ácida demais, né? Mas o que isso tem que trazer para mim? Compreensão com o próximo. Quantos papéis nós desempenhamos na nossa vida de encarnados? Parem para pensar, vamos pensar juntos aqui. O primeiro papel que eu exerço é o de filho, porque nascemos, somos filhos. Aí eu posso, dali a pouco, exercer, ou até no nascimento, exercer um papel de irmão, se eu não for filho único. Dali a pouco, de colega, de vizinhança, amigo de escola, né? Aí a gente vai crescendo, amadurecendo, de namorado, de parceiro de vida, de marido, de esposa, de pai,
de advogado, de médico, de engenheiro, de morador de rua, seja qual for a escolha que eu faça para a minha vida. Então a gente desempenha vários papéis na nossa vida. Nenhum desses papéis pode ser determinante como se fosse a obra da sua vida, como se fosse o grande objetivo da sua vida, porque não é. Eu preciso ser um bom pai. Claro, todo mundo precisa, que tem essa bênção, precisa ser um bom pai, dentro dos preceitos cristãos, sem dúvida. Eu preciso ser um bom profissional? Sim, mas o grande objetivo da nossa vida é evoluirmos, é sairmos daqui melhor do que chegamos. Passa por desempenhar esses papéis de forma correta? Claro que sim, mas não é o meu objetivo de vida. Meu objetivo da minha vida de encarnado é crescer como espírito imortal que sou. Eu preciso evoluir, e eu só consigo fazer isso comigo mesmo. Eu não consigo fazer isso pelo próximo, que tem uma luta tão árdua quanto a minha. Então preciso ter compreensão, ter humildade, apoiar no que der para apoiar, mas a luta do outro é, como se diz, do outro, né? Então a responsabilidade do uso do livre-arbítrio é individual. Não alimente a ideia de que você vai cuidar de alguém, seja um filho, seja quem quer que seja, até o final da nossa estada aqui, e ele não se responsabilizará por nada. Não é possível fazer isso. Tá certo até aqui? Destino versus escolhas. Então vamos lá. O Espiritismo não acredita, não determina que há um destino fixo, mas sim tendências que podem ser alteradas pelas escolhas atuais e esforço pessoal. Então, tá gostando da sua encarnação atual? Nossa, tá boa pra caramba. Sou corintiano, consegui nascer corintiano e tal. Quero continuar assim, né? Então vai fazendo boas escolhas e você vai mantendo o seu estado espiritual. Não, eu preciso mudar minha vida. Eu não estou gostando da minha encarnação atual, não. Está muito pesado. Como é que eu preparo a próxima? Fazendo boas escolhas agora. Boas escolhas em relação ao próximo, a quem convive comigo. Isso é uma coisa também que eu ouço muito e falo muito, que a hora que você fala assim, a hora que a gente toca no amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, eis aí todo o resumo da lei de Deus. Foi assim que Jesus resumiu. Aí você fala, nossa, mas eu amo meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, meus pais, né? Tá bom, tá certo, porque nem isso às vezes não existe na família, né? Mas não vale muito, tá? Porque Jesus indicou que eu consigo crescer, evoluir, eu estarei mais próximo dele quando eu amar quem não merece. Esse não merece entre aspas, é aquele que eu considero difícil de amar, e todos temos, né? E somos inclusive esse difícil para alguém, né? Então amar aquele que entre aspas eu considero que não merece é a chave evolutiva de todos nós. Não existe mundo feliz, planeta feliz, onde pelo menos 2 espíritos não se amarem. 2. Nós temos 8 bilhões de espíritos na Terra hoje. Será que tem 2 que se odeiam, hein? Quantos habitantes tem Monte Azul? 19 mil. Será que tem 2 aqui em Monte Azul que não se amam? Será que tem 2 em casa que não se suportam? Então, esse problema do amor ao próximo, de amar o próximo como a gente precisa amar a si mesmo, é o problema da humanidade, né? É quando a gente coloca entre 2 espíritos um bloqueio que não deixa o amor florescer. E não se iluda, você convive com aquele parente difícil porque você suplicou por isso. Você pediu
desesperadamente essa oportunidade. Combinou até. E a gente precisa resolver essas pendências. É difícil? Claro que é difícil. Nós estamos aqui para isso mesmo. Senão, Deus faz aquele grande favor, te coloca de novo junto com Ele. Né? Então, resolva logo. Perdoe logo. Ame logo. Né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Esta máxima evangélica encontra confirmação nos ensinamentos espíritas? O que vocês acham? Sim. Não existe semeadura sem colheita. Eu posso semear a semente que eu quiser. De espinho, de rosas, de alface, de espinafre. Eu não vou semear uma semente de cenoura e colher rabanete. Não tem jeito. O que eu semear, eu vou colher. Né? Então eu tenho liberdade de semear, mas tenho a obrigação de colher. Essa é a máxima da lei de Deus. E está contida nos ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Não existe, eu vou ser repetitivo, gente. Não existe a menor chance de Deus esquecer uma má semeadura minha. Ah, ele estava distraído. Não tem. É automático. Semeei mal, vou colher mal. Pensei no mal do outro, vou receber o mal. Pensei no bem, vou receber o bem. É sempre, é automático. Não tem a mínima chance dessa máxima não dar certo. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O livre-arbítrio é a ferramenta sagrada que permite ao espírito conduzir sua própria evolução espiritual através de escolhas conscientes. O que nós estamos fazendo aqui? O que eu venho fazendo no centro espírita? Quando eu venho no grupo de estudo, quando eu venho ouvir alguém falar, quando eu venho participar de alguma ação em benefício do próximo, o sopão que vocês fazem aqui na cidade, tem campanhas no centro espírita para tentar levar alento aos mais necessitados, eu venho fazer isso aí, conduzir a minha evolução espiritual. Quando eu penso no próximo, eu estou tomando as rédeas da minha vida, estou cumprindo o Evangelho do Cristo, né? Ele está intrinsecamente ligado à lei de causa e efeito, é o livre-arbítrio, onde cada ação gera consequências, promovendo aprendizado e responsabilidade individual. A evolução é o objetivo final e o livre-arbítrio é o mecanismo que acelera ou retarda esse processo moral. É através das escolhas que eu faço que eu evoluo mais rápido ou que eu fico mais estacionado nessa corrida evolutiva. Né? Faço boas escolhas, a evolução caminha mais rápido. Faço más escolhas, vou precisar me reparar, espiar, me provar novamente. Certo? Essa comparação é muito legal. As escolhas, eu disse lá no início, né, que você tem liberdade, a gente tem liberdade de escolha. Você está no self-service, você pode escolher lá comer proteína, carboidrato, né, caloria, doce, né, sobremesas, enfim. Se a gente sabe o que vai acontecer quando você exagera no carboidrato, nos doces, na bebida alcoólica, refrigerante, enfim. São más escolhas, né, se a gente pensar no nosso futuro, na nossa saúde. Se eu, ao invés disso, escolho a salada lá, as vitaminas, a proteína, eu quero saciar minha vontade de doce, eu como uma fruta, provavelmente a minha saúde vai ser mais protegida em relação a quem faz aquelas outras escolhas ali, que eu falei aqui agora. Então, qual que é a diferença entre a escolha e... Mas na verdade não chega a ser a diferença. O que a gente pode entender como escolha responsável e escolha irresponsável? Né? Então, a escolha ela está mais ligada ao instinto. Quando você coloca o ingrediente da responsabilidade pela escolha, você evoca a liberdade, o instituto, vamos dizer assim, do livre-arbítrio, você está mais próximo da angelitude. Então, eu faço escolhas conscientes. Então, a escolha é expressão da vontade. O livre-arbítrio é a manifestação da consciência. Olha só,
Essa aqui é uma grande mesa de um restaurante self-service. Então eu chego aqui e tem ali pratos, macarronada, muito carboidrato, lasanha, e eu vou enchendo meu prato, porque eu tenho essa liberdade. Eu vou saciando a minha vontade. Eu tenho vontade de comer carboidrato, vou enchendo o prato. Eu tenho essa liberdade. Eu gosto. Aí chega na hora da sobremesa, eu pego aqueles doces, bolo, recheado, que eu adoro também, e vou saciando a minha vontade. Vai ter consequência, concorda? Se eu fizer isso repetidamente, repetidas vezes, eu vou arrumar problema de saúde no futuro. Ela já trato para pré-diabetes, só para avisar vocês. Né? Então a gente vai arrumar problema no futuro. Quando eu, mesmo tendo essa vontade de comer a lasanha, a massa, aquelas coisas gordurosas, enfim, a sobremesa, bolo, doce, mesmo tendo essa vontade, eu controlo e faço escolhas melhores, pego um prato de salada, pego um pedaço de carne magra, carne branca, que a gente fala, né? Como uma fruta para saciar a vontade do doce, tomo água mineral ao invés de refrigerante, passa a ser livre-arbítrio responsável. É uma escolha. Eu estou escolhendo a minha saúde. Eu estou abrindo mão de algo que vai me trazer uma recompensa momentânea, mas vai representar um problema no futuro, por uma escolha mais responsável, porque eu entendi que aquilo me faz mal. E assim é em tudo na nossa vida. Todas as escolhas que eu fizer, vamos voltar ao tapa no rosto. Fui agredido na rua, alguém me deu um tapa. Problema de trânsito lá, teve um problema no trânsito, o cara saiu do carro de bravo, eu também estava meio nervoso e tal. Começou um discutir com o outro, o cara me deu um tapa no rosto. Tapa mesmo. A minha vontade é de revidar, porque é o meu instinto falando mais alto. Eu consigo, ou através dos estudos, ou através de uma prece, de uma oração, não sei, controlar esse instinto, essa vontade, e viro as costas, desejo o bem para ele, monto no carro e vou embora. Qual precisou de mais coragem? O revide ou dar a outra face? Se tiver alguém assistindo, vai falar assim, covardão, tomou um tapa, não revidou, foi embora. Ela é covarde. Não é covarde que revida. Porque esse círculo vicioso não se rompe, ele fica sendo alimentado. Aí você agride o outro, acha que pode te agredir, o tapa dele foi menos forte, ele acha que ele dá um tapa mais, e assim por diante. Né? Então a gente precisa romper o círculo vicioso, através de muita coragem. Percebe a diferença de escolha pura e simplesmente e da escolha responsável, que é o exercício do livre-arbítrio? Tá? Transição planetária. Então, para a gente ir já finalizando o nosso bate-papo, isso aqui é muito importante. Qual é a responsabilidade do meu livre-arbítrio? Como é que o meu livre-arbítrio se manifesta nesse momento? Todos já ouviram falar em transição planetária? Transição planetária é esse momento que a gente está passando, segundo o Espiritismo nos indica, que nós estamos saindo de planetas de prova e expiação para entrarmos num mundo de regeneração, planeta de regeneração. E esse processo de transição, que é o famoso separar o joio do trigo, ele envolve uma série de questões. O mundo fica mais agitado. É só a gente pesquisar isso aí, que vocês vão ouvir boas indicações, explicações do pessoal. Haroldo Dutra Dias, Divaldo Franco, são proeminentes em nos indicar o que são esse momento de transição planetária. Mas como é que o meu livre-arbítrio pode se manifestar nesse momento? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o meu livre-arbítrio, ele pode colaborar nesse processo de melhoria do planeta ou não, ou ele pode prejudicar. Na medida em que eu faço melhores escolhas e melhoro a mim mesmo, eu vou ajudar esse processo a correr de forma mais rápida e natural. Como? Me tornando um ser humano melhor. Melhores escolhas, evolução espiritual,
consequentemente, melhor ser humano. Tudo ligado. Se as minhas escolhas, ao contrário, são escolhas que vão saciar só a minha vontade instintiva, as minhas paixões, né? As minhas necessidades mais mesquinhas, eu vou me tornando um espírito mais estacionado. Consequentemente, um ser humano menos evoluído, menos pronto para esse momento. Então, o meu livre-arbítrio está diretamente ligado, primeiro, a isso, a essa rapidez evolutiva do planeta. Segundo, é que me tornando arredio, revoltado e repetidamente errando, fazendo más escolhas, chega um momento em que eu preciso ser separado do trigo, porque eu estou contribuindo para que o nosso planeta se estacione, não evolua. O que vai acontecer com esses espíritos, que eu posso estar inclusive? Nós vamos ser convidados a nos retirarmos de um planeta mais evoluído e vamos voltar lá para o tempo em que a gente precisava caçar o nosso almoço ou ser caçado por ele. Não tinha savenhado, não tinha grana, não tinha mercado, não tinha nada. Então eu tenho que caçar o meu almoço, às vezes ele me caça aí, né? Contribuir para que planetas ainda mais atrasados que o nosso evoluam. Já aconteceu isso com a Terra? Já. Vieram espíritos de outro planeta, mais evoluídos, que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Pode ser que seja a hora da gente ajudar outros planetas. Então, não se preocupe muito com isso assim a fundo. Pensa assim: eu preciso cumprir o Evangelho de Jesus. Tomei um tapa do outra face, fazer ao outro somente o que eu gostaria que o outro me fizesse, amar o outro, o próximo, principalmente quando eu acho que o próximo não merece. É nisso que eu tenho que me concentrar. É assim que eu consigo exercer o livre-arbítrio cristão, que vai me levar à evolução. Tá certo? Então a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é que nós estamos num grande self-service, que a gente tem o direito de escolher o prato que a gente quiser, mas a gente não deve se esquecer que qualquer que seja essa escolha, trarão consequências para a nossa vida, para o nosso futuro e para o futuro das pessoas que convivem conosco. Então a gente precisa ter muita responsabilidade nas escolhas, tentar, na medida do possível, sempre fazer escolhas de acordo com o que Jesus nos ensinou. Está numa encruzilhada? Procura fazer um exercício. Para onde ele iria? Para a direita ou para a esquerda? Né? Tenta ir por onde você acha que Jesus iria. Lembrando que as lições de Jesus estão presentes na nossa vida há 2000 anos e ficarão ainda até a eternidade. Elas não se alterarão. Nós é que melhoraremos. Tá bom? Obrigado pela paciência de vocês. Espero numa próxima oportunidade estar novamente aqui e desejo uma boa noite para todos e que as escolhas de vocês tragam peso bom, ninguém engorde muito, não traga muito problema de saúde para a gente continuar na caminhada. Tá certo? Agora eu vou fazer a prece, né? A oração final. Eu recebi, acho que foi ela que me deu uma mensagem que eu vou ler, porque eu precisava ter ouvido isso. E Deus, através dela, me trouxe. Então vamos agradecer a oportunidade que tivemos de estarmos todos reunidos aqui, de poder avançar um pouquinho mais no entendimento das lições do Cristo, e mais que avançar nesse entendimento, que a gente tenha força, que a gente tenha bastante ajuda espiritual para colocar em prática tudo que temos aprendido. Só assim obteremos a diferença entre escolhas e livre-arbítrio consciente. Agora eu vou ler aqui para vocês. Não sei se todos receberam a mesma que eu. Aguarda o tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir.
Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. De Emmanuel, na psicografia do grande Chico. Então, boa noite para todos e até a próxima.